Eu ainda me lembro de como o telefone vibrava contra minha secretária naquela terça-feira à tarde. Número desconhecido. Quase que não atendi. Às vezes pergunto-me como a minha vida teria sido diferente se não tivesse atendido. Senhora Richardson, acho que deveria saber de algo sobre o seu marido e a secretária dele. O meu estômago afundou-se instantaneamente. A voz estava disfarçada, quase mecânica, mas as palavras cortaram como vidro. Lembro-me de agarrar a borda da minha secretária com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Quem é? Consegui perguntar. Alguém que acha que você merece saber a verdade. Verifique os recibos do Hampton Inn. Quarto 412. Todas as quintas-feiras nos últimos 4 meses. Clique. Desligaram. Fiquei ali sentada, congelada, enquanto o escritório continuava com seu zumbido normal à minha volta. 20 anos de casamento com o Michael. 2 filhos que criamos juntos. A casa que construímos. A empresa que elevamos do nada até se tornar a firma de arquitetura mais respeitada de Boston. E, de repente, com um telefonema, tudo parecia uma mentira cuidadosamente construída. Não chorei. Não gritei. Em vez disso, fiz algo que até a mim me surpreendeu. Abri o portátil e acedi aos extratos do nosso cartão de crédito empresarial. E lá estavam eles, como pequenas balas perfeitas no meu coração. Hampton Inn. €189,99. Todas as tardes de quinta-feira nas últimas 16 semanas. Todas aprovadas pelo Michael. Todas durante reuniões com clientes que misteriosamente surgiam no calendário dele apenas 6 meses depois de termos contratado a Jéssica, a nova assistente executiva dele. Jéssica, com seu cabelo loiro perfeito e sorriso ansioso. 28 anos e ambiciosa. Eu própria tinha aprovado a contratação dela, impressionada pelas credenciais e pela ética profissional. Até a convidei para nossa casa para a festa de Natal anual da empresa, onde ela conversou educadamente com o marido, o Daniel. Lembro-me bem dele. Alto, calmo, com olhos bondosos e formação em segurança informática. Pareciam felizes naquela noite. Não confrontei o Michael quando ele chegou à casa. Beijei-lhe a face como de costume, perguntei como tinha corrido o dia e servi a pasta primavera que tinha preparado. Observei-o mentir-me na cara sobre uma reunião produtiva com a conta Henderson, nas mesmas horas em que estivera no quarto 412. Pareces distraída, disse ele, estendendo a mão sobre a nossa ilha da cozinha. A mesma mão que provavelmente tinha estado a tocar nela apenas horas antes. Sorri, só a pensar naquela nova vaga que precisamos de preencher em segurança informática. O Tom vai sair no próximo mês, lembras-te? Certo. Michael acenou com a cabeça, já a perder o interesse nos detalhes mundanos do nosso departamento de informática. Tenho a certeza de que os recursos humanos encontrarão alguém. Na verdade, disse eu, tomando um gole de vinho, acho que vou tratar pessoalmente desta contratação. Precisamos de alguém que compreenda realmente as vulnerabilidades do sistema. O duplo sentido das minhas palavras passou-lhe despercebido. Desculpei-me cedo naquela noite, alegando uma dor de cabeça, mas em vez de dormir, elaborei um plano. Não uma confrontação dramática com lágrimas e acusações. Essas nunca resolvem nada. Não. Eu precisava de algo mais elegante. Algo que expusesse a verdade ao mesmo tempo que me desse toda a vantagem. Na manhã seguinte, telefonei ao Daniel Ross, marido da Jéssica, e convidei-o para uma entrevista para a vaga de segurança informática, uma posição que reportaria diretamente a mim. Uma posição que lhe daria acesso a todas as comunicações da empresa. Uma posição que o colocaria apenas 3 portas abaixo da secretária da sua esposa, onde ela passava cada dia ao serviço do meu marido. Quando Daniel perguntou por que razão eu tinha contactado especificamente, limitei-me a dizer: a sua reputação fala por si e acredito em manter as pessoas talentosas por perto. Ele não fazia ideia de quão perto eu planeava mantê-lo. O dia em que o Daniel começou na nossa empresa foi o dia em que comecei a documentar tudo. Cada reunião tardia que o Michael marcava com a Jéssica. Cada almoço longo que se prolongava por horas. A maneira como eles se afastavam ligeiramente sempre que alguém entrava numa sala. As piadas internas que se calavam quando eu me aproximava. Desempenhei perfeitamente o meu papel. A esposa ocupada e distraída e cofundadora da empresa, demasiado concentrada nas projeções trimestrais para notar os olhares demorados entre o meu marido e a secretária dele. Demasiado ocupada para ver como a Jéssica lhe tocava no braço ao mostrar-lhe algo no computador dela.
Demasiado confiante para questionar por que razão ela precisava de o acompanhar àquela conferência de fim de semana em Chicago. Perdeste peso, comentou a minha irmã durante o nosso almoço mensal. Nova dieta, só estresse, respondi, empurrando a salada no prato. Fim do ano fiscal. O que não lhe disse foi que não dormia uma noite inteira há semanas. Que comecei a encontrar cabelos loiros compridos da Jéssica nos fatos do Michael. Que acidentalmente vi uma pré-visualização de uma mensagem no telemóvel dele que dizia simplesmente: já tenho saudades. Mal posso esperar por quinta. 2 meses depois do início do meu plano, o Daniel estava a prosperar no novo cargo. Já tinha reformulado os nossos protocolos de segurança desatualizados e integrado novos sistemas de monitorização. Sistemas que, com a minha autorização, incluíam a supervisão do correio eletrônico da empresa. Raquel, disse ele numa tarde, batendo a porta do meu gabinete. Encontrei algumas irregularidades nos registros de acesso ao servidor. Tem 1 minuto. Convidei-o a entrar e fechei a porta. O rosto dele estava profissional, mas os olhos pareciam preocupados. Alguém tem acedido a documentos financeiros confidenciais. Autorizações de transferência, especificamente. Entregou-me um relatório. O ponto de acesso é a partir do terminal da Jéssica, mas fora do horário normal de expediente. Estudei o relatório com o coração a bater forte. Contou isto a mais alguém? Não. O protocolo diz que devo comunicar preocupações de segurança diretamente a si primeiro. Assenti com a cabeça. Vamos manter assim por enquanto. Quero perceber o que se está a passar antes de dar o alarme. O que o Daniel não sabia. O que ninguém sabia. Era que eu já tinha descoberto mais do que recibos de hotel apagados. 3 semanas antes, tinha encontrado autorizações de transferência de quase 30 mil euros para uma conta que não reconhecia. Quantias pequenas, suficientemente discretas para passarem despercebidas, espaçadas ao longo de meses. Todas autorizadas pelo Michael. Todas processadas pela Jéssica. Eles não estavam apenas a dormir juntos. Estavam a roubar-me. A nossa empresa. Ao nosso futuro. Nessa noite, o Michael chegou mais tarde do que o habitual. As desculpas saíam-lhe da boca com a facilidade de quem pratica. Jantar com clientes. Negociações de contrato. Trânsito. Observei-a mexer-se pela nossa cozinha, a desapertar a gravata, a servir-se de um Scott, completamente alheio ao facto de eu ter passado a tarde com o auditor financeiro da nossa empresa. Como correu o teu dia? Perguntou distraidamente, a folhear o telemóvel. Iluminador, respondi. E o teu? Exaustivo. O projeto Johnson é um pesadelo, disse ele, esfregando dramaticamente o pescoço. A Jéssica ficou até tarde para ajudar a organizar os materiais da apresentação de amanhã. Que simpática da parte dela, comentei com calma. Ela é certamente dedicada. Temos sorte em tê-la. Concordou, sem me olhar nos olhos. Estou a pensar dar-lhe um aumento, na verdade. Ela tem se mesmo esforçado imenso ultimamente. Aposto que sim, pensei. A propósito da equipa, continuou. Como está a correr o novo responsável de segurança? Essa contratação era mesmo necessária. O Daniel. É excelente. Muito meticuloso. Deteta coisas que os outros poderiam não ver. O Michael franziu ligeiramente o sobrolho. Só garanta que ele está focado em ameaças externas. Não quero que ele perca tempo a monitorizar as nossas próprias pessoas. Cria uma cultura de desconfiança. Dei um gole lento na minha água. Sabe o que cria desconfiança, Michael? Segredos. Por um momento, apenas um instante, vi pânico nos olhos dele. Mas recuperou rapidamente, sorrindo com aquele mesmo sorriso que me fez apaixonar por ele há 20 anos. Aqui não há segredos, querida. Só cansaço. Beijou-me a testa. Vou tomar um duche. Ao ouvir a água correr no andar de cima, abri o portátil e enviei ao Daniel um simples e-mail. Precisamos de falar. Amanhã. 7 horas. Dei tudo a este homem. A minha juventude. A minha lealdade. A minha confiança. Ajudei a construir o sonho dele em realidade. E agora ele e a Jéssica estavam a planear o quê? Fugir juntos com o dinheiro da empresa. Recomeçar algures. Rir-se de como eu tinha sido cega. A realização atingiu-me como um golpe físico. Eu não era nada para ele. Um obstáculo. Algo a descartar.
pois estavam prestes a descobrir que eu não seria descartada assim tão facilmente. Eles andavam a desviar fundos da empresa há quase 8 meses. Expliquei ao Daniel na manhã seguinte no meu gabinete, antes de mais alguém ter chegado. Pequenas transferências, mas somam mais de 120 mil euros. Observei cuidadosamente o rosto dele enquanto apresentava as provas. Extratos bancários. Trocas de e-mails com linguagem codificada. O padrão das viagens de negócios que se alinhava perfeitamente com os levantamentos de uma conta no Connecticut. O Daniel sentou-se rígido na cadeira em frente a mim. A expressão dele passou da incredulidade à raiva e depois a uma calma fria e focada. Há quanto tempo sabe de tudo? Perguntou finalmente. O caso, há cerca de 3 meses. O dinheiro, só recentemente. Hesitei. Lamento envolvê-lo nisto, mas precisava de alguém em quem pudesse confiar. Alguém com tanto em jogo quanto eu. Ele riu-se, sem humor. E confia em mim. Mal me conhece. Sei o suficiente, respondi. Sei que é honesto. Sei que é bom no seu trabalho. E sei que merece melhor do que ser feito de parvo. Ele ficou a olhar para as mãos durante um longo momento. Qual é o seu plano? Sorri pela primeira vez em semanas. Já comecei, mas preciso da sua ajuda para a próxima fase. Nas 2 semanas seguintes, o Daniel e eu trabalhamos mantendo fachadas perfeitamente profissionais. Recolhemos provas. Documentamos padrões. Construímos o nosso caso. O que o Michael e a Jéssica não perceberam foi que cada e-mail que apagavam permanecia nos backups do nosso servidor. Cada despesa empresarial criava um rastro em papel. Cada conversa sussurrada no que pensavam ser um canto privado do escritório podia, potencialmente, ser visível nas imagens de segurança às quais o Daniel, como chefe de segurança, tinha acesso total. Mas precisávamos de mais do que provas de má conduta financeira e de um caso amoroso. Precisávamos de entender qual era o objetivo final deles. Reservar um bilhete só de ida para Buenos Aires, informou Daniel numa noite enquanto trabalhávamos até tarde no meu gabinete. Próxima sexta-feira. Primeira classe. Usando milhas do nosso cartão de crédito conjunto, para não aparecer nos extratos. A voz dele estava plana, sem emoção, mas as mãos tremiam ligeiramente. No dia seguinte ao pagamento do contrato Henderson estar programado para chegar, observei. 10 milhões de euros, que normalmente iriam diretamente para nossa conta operacional, a qual a Jéssica recentemente tinha obtido autorização de acesso. O Daniel deslizou os documentos sobre a minha secretária. Autorização que o Michael assinará sem ler com atenção, enterrada num monte de documentos rotineiros que eu tinha preparado. Então desviam os fundos, embarcam no voo e desaparecem, concluí, deixando-nos humilhados e a empresa em caos. O Daniel recostou-se na cadeira. Não se movermos primeiro. O meu plano original era simples. Expor. Confrontá-los com as provas do caso. Despedir a Jéssica. Divorciar-me do Michael. E seguir em frente com a minha dignidade intacta. Mas isto era diferente. Isto era roubo calculado em grande escala. Isto exigia uma abordagem diferente. O pagamento do Henderson é a chave, disse lentamente. Se conseguirmos controlar para onde vai esse dinheiro, podemos apanhá-los em flagrante. O Daniel completou. Mas precisamos de os deixar pensar que o plano deles está a funcionar. Assenti, com uma ideia a formar-se. O que significa que não podemos deixá-los saber que sabemos. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, senti uma centelha de algo parecido com antecipação. O Michael sempre me subestimou. Tratava o lado comercial da nossa parceria como domínio dele, assumindo que eu estava satisfeita com o design e as relações com os clientes. Esquecera-se de quem negociou o nosso primeiro grande contrato. De quem garantiu o nosso financiamento quando o banco inicialmente nos rejeitou. De quem transformou uma. Representa o nosso maior projeto até a data, comecei. Com o processamento do pagamento na próxima semana, decidi implementar medidas de segurança adicionais. O Michael franziu o sobrolho. Isso é mesmo necessário. Nunca tivemos problemas antes. Mais vale prevenir do que remediar, respondi agradavelmente. Por isso é que estou a colocar o Daniel encarregado da verificação de pagamentos e do encaminhamento de todas as transferências bancárias recebidas, que exigirão autenticação dupla a partir de agora. Observei cuidadosamente o rosto da Jéssica. O ligeiro arregalar dos olhos. O olhar rápido para o Michael. O leve abanar de cabeça.
Isso parece exagerado, argumentou Michael. Só vai complicar as coisas desnecessariamente. Na verdade, interveio Daniel suavemente, está a tornar-se prática comum para transações deste montante. O sistema é bastante simples. Lançou-se numa explicação técnica que eu sabia que faria os olhos do Michael vidrarem. No final da reunião, eu tinha o que queria. Concordância total da equipa com os novos protocolos, incluindo a assinatura relutante do Michael. O que ele e a Jéssica não perceberam foi que tínhamos acabado de fechar a escotilha de fuga deles. Nessa noite, ouviu Michael ao telefone no escritório dele. A voz, um sussurro áspero. Precisamos de outra forma. Não podemos esperar. Não me importa como fazes, apenas resolve. Sorri para mim mesma enquanto passava pela porta sem parar. Mal ele sabia que eu já tinha antecipado todos os movimentos possíveis deles. O jogo estava prestes a mudar. No dia antes do pagamento do contrato Henderson, chamei baixa pela primeira vez em 15 anos. O Michael pareceu aliviado, beijando-me na testa de forma automática antes de sair apressado para o escritório. Não te preocupes com nada, assegurou-me. Eu trato do processamento do pagamento do Henderson. Tu apenas descansa. Esperei 30 minutos depois de ele sair, depois conduzi até o escritório, entrando pela entrada de serviço onde o Daniel me esperava. Juntos fomos até a sala do servidor, o único local sem câmaras de vigilância. Eles mudaram de tática, informou o Daniel. A Jéssica cedeu aos formulários de encaminhamento do pagamento ontem à noite e criou um conjunto duplicado. Estão a planear substituí-los durante a reunião de processamento de hoje. Assenti, sem surpresa. E o número da conta? Ilhas Caimão, offshore, impossível de rastrear depois que o dinheiro lá entrar. Perfeito, disse. Exatamente o que esperávamos. Às 10 horas da manhã, estávamos posicionados. Observei pelo feed de segurança do Daniel enquanto Michael reunia a equipe executiva, excluindo propositadamente o Daniel, que devia estar presente segundo os nossos novos protocolos. Como a Raquel está ausente hoje, estarei a supervisionar o processamento do pagamento Henderson, anunciou Michael com confiança. A Jéssica preparou toda a documentação necessária. No momento certo, a Jéssica distribuiu pastas a todos os presentes. Para quem observasse, parecia tudo completamente normal. A assistente executiva de confiança a tratar de papelada rotineira. Apenas o Daniel e eu sabíamos que aquelas pastas continham informações de encaminhamento fraudulentas. Às 10h15, o meu telefone tocou. Era o próprio Henderson, exatamente no horário previsto. Raquel, ainda bem que consegui falar consigo. Parece haver alguma confusão com os dados de pagamento. Recebemos esta manhã 2 conjuntos diferentes de instruções de transferência. Lamento imenso, Robert, respondi, com a voz deliberadamente preocupada. Estamos a implementar novas medidas de segurança. Os dados corretos foram enviados através do nosso portal financeiro seguro. Qualquer outra instrução deve ser desconsiderada. Era o que eu pensava, disse ele com uma risada. Só queria confirmar antes de libertar os fundos. Devem estar na vossa conta dentro da hora. Perfeito. E Robert, obrigada pela sua vigilância. A segurança é tudo nos dias de hoje. Às 10h30, o Daniel e eu observamos a Jéssica entrar no gabinete do Michael. Mesmo sem som, a linguagem corporal dizia tudo. A agitação dela. A confusão dele. Ambos a verificar os telemóveis freneticamente. Às 10h45, enviei uma mensagem ao nosso diretor financeiro, em quem eu tinha confiado no dia anterior. Às 10h50, o diretor financeiro entrou no gabinete do Michael, onde ele e a Jéssica ainda estavam curvados sobre um computador. Boas notícias, anunciou alto o suficiente para o feed de segurança captar. O pagamento do Henderson acabou de ser concluído. 10 milhões de euros, seguros e depositados na nossa conta operacional. A expressão de choque nos rostos deles foi algo que guardarei para sempre. Às 11 horas, entrei pela entrada principal do nosso escritório, vestida de forma impecável com o meu fato de poder, o Daniel ao meu lado. Os olhos da recepcionista arregalaram-se. Raquel, pensei que estava doente hoje. Estou muito melhor, respondi alto o suficiente para minha voz ecoar. É impressionante o que uma consciência limpa pode fazer. Fomos diretamente para a sala de reuniões e enviamos uma notificação de emergência para toda a equipa. Em minutos, todos estavam reunidos, incluindo um visivelmente abalado Michael e a Jéssica, que mantinham uma distância cuidadosa entre si.
Obrigada a todos por virem tão rapidamente, comecei, em pé à cabeceira da mesa. O lugar habitual do Michael. Tenho algumas notícias infelizes para partilhar. Assenti ao Daniel, que distribuiu pastas a todos, espelhando a ação da Jéssica mais cedo. Mas estas pastas continham algo muito diferente. A nossa empresa foi alvo de uma tentativa séria de roubo interno. Continuei, com a voz firme. Alguém criou informações de encaminhamento fraudulentas para o pagamento do Henderson, tentando desviar 10 milhões de euros para uma conta offshore. Suspiros e murmúrios ecoaram pela sala. O rosto do Michael estava pálido. Felizmente, os nossos novos protocolos de segurança detetaram a tentativa. Os verdadeiros fundos estão seguros na conta da nossa empresa. Fiz uma pausa. O que estão a ver agora são provas de um padrão de má conduta financeira que remonta a 8 meses. Roubos menores. Fraudes em contas de despesas. E, finalmente, esta tentativa de roubo em grande escala. A Jéssica olhava para a pasta, a tremer. O Michael tentava manter a compostura, mas os olhos dele saltavam freneticamente entre mim, a porta e o Daniel. Raquel, isto é absurdo, exclamou finalmente o Michael. Obviamente são erros. Erros de contabilidade. A segunda pasta, por favor, interrompi, assentindo ao Daniel novamente. O próximo conjunto de documentos fez alguém ofegar audivelmente. Trocas de e-mails. Recibos de hotel. Fotografias das câmaras de segurança do Michael e da Jéssica em posições comprometedoras no escritório após o expediente. Para além dos crimes financeiros, continuei calmamente, houve uma violação significativa da ética profissional. Como podem ver, os responsáveis foram motivados por mais do que apenas dinheiro. O Michael levantou-se de repente, a cadeira cair para trás com estrondo. Isto é uma caça às bruxas. Não podem simplesmente. Sente-se, Michael, disse calmamente. A unidade de crimes financeiros do FBI já está a caminho, como nossos representantes da Comissão Estadual de Licenciamento. Por um momento, o silêncio pairou no ar. Então, a Jéssica desatou a chorar. Foi ideia dele, soluçou, apontando para o Michael. Tudo. Ele disse que nunca seríamos apanhados. Que a Raquel nunca prestava atenção à parte financeira. O rosto do Michael contorceu-se de raiva. Mentirosa. Este plano foi teu desde o início. Enquanto eles se voltavam um contra o outro, limitei-me a observar. 20 anos de casamento a desintegrarem-se diante dos meus olhos. E, no entanto, tudo o que senti foi uma estranha sensação de alívio. A segurança vai escoltar-vos os dois para fora do edifício, disse finalmente. O vosso acesso foi revogado. Não tentem remover nada das vossas secretárias. As autoridades tratarão disso. Virei-me para o resto da equipa, atônita. Iremos, naturalmente, cooperar totalmente com a investigação. A nossa empresa continuará a operar normalmente. Agradeço a vossa compreensão durante este período difícil. Enquanto Daniel e 2 seguranças conduziam Michael e a Jéssica para fora, permaneci de pé à cabeceira da mesa, a minha postura perfeita, apesar do terremoto que acabará de abalar o meu mundo. O nosso diretor financeiro aproximou-se cautelosamente. Raquel, lamento imenso. Nenhum de nós fazia ideia. Sorri levemente. Essa era precisamente a intenção, não era? Mas há coisas que não podem ficar escondidas para sempre. À medida que a sala se esvaziava, o Daniel voltou sozinho, fechando a porta atrás de si. Está feito, disse simplesmente. Já foram. Assenti, permitindo finalmente que o meu corpo se afundasse numa cadeira. E os bilhetes só de ida para Buenos Aires foram cancelados, juntamente com os cartões de crédito conjuntos, planos de telemóvel e reserva de hotel para esta noite. Levantei uma sobrancelha. Reserva de hotel. O sorriso do Daniel foi frio. Pelos vistos planeavam uma celebração antes do voo de amanhã. No Hampton Inn. Quarto 412. A justiça poética disso quase me fez rir. 6 meses depois, estava no átrio recém-reformado da Richardson Architecture, agora oficialmente renomeada Price Design and Architecture, recuperando meu nome de solteira tanto a nível pessoal como profissional. O escândalo foi notícia regional durante algumas semanas. O Michael e a Jéssica aceitaram acordos para evitar penas mais longas. 5 anos para ele. 3 para ela. Mais a restituição de todos os fundos roubados. O projeto de 10 milhões de euros do Henderson foi concluído dentro do prazo e abaixo do orçamento, solidificando a nossa reputação de fiabilidade mesmo em crise.
O novo logótipo está perfeito, comentou Daniel, aproximando-se de mim enquanto admirávamos a nova sinalização elegante a ser instalada. A mudança já vinha tarde, respondi. Em mais do que um sentido. Tínhamos desenvolvido uma amizade em comum através da traição partilhada. Não romântica. Estávamos ambos demasiado magoados para isso. Mas algo construído com respeito e compreensão mútuos. Ele ficou na empresa, aceitando a minha oferta para liderar a nossa nova divisão de cibersegurança. Já ouviste falar dele? Perguntou Daniel em voz baixa. Abanei a cabeça. Desde a sentença, não. O meu advogado trata de qualquer comunicação necessária. Fiz uma pausa. A Jéssica. Ela escreve às vezes. Desculpas, principalmente. Explicações. Ele encolheu os ombros. Deixei de ler. Assenti. Há feridas que não precisam de ser reabertas constantemente. O meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha filha na universidade. Vi o novo letreiro da empresa no teu Instagram. Está incrível, mãe. Tenho tanto orgulho em ti. Pela primeira vez em muito tempo, senti a garganta apertar-se com emoção. Os meus filhos tinham sido surpreendentemente resilientes em meio a tudo. Inicialmente chocados e zangados, acabaram por reconhecer as ações do pai pelo que eram. Traições egoístas. Não apenas comigo. Com toda a nossa família. Eles estiveram ao meu lado. O respeito deles por mim parecia crescer à medida que me viam navegar pelas consequências com dignidade. Os clientes do Henderson ligaram, mencionou Daniel enquanto voltávamos para os nossos gabinetes. Querem que tratemos do novo projeto deles em Seattle. Mencionaram por que razão estão a ficar conosco apesar de tudo. O Daniel sorriu. Disseram que valorizam trabalhar com alguém que demonstra integridade sob pressão. Alguém em quem possam confiar. Confiança. Uma palavra tão simples para algo tão precioso e frágil. Nessa noite, ao fechar o meu gabinete, olhei para a fotografia emoldurada que agora mantinha na minha secretária. Não uma do Michael e de mim em tempos felizes, mas do primeiro edifício que alguma vez projetei sozinha. Antes de o conhecer, já me tinha esquecido de como me orgulhara daquela pequena clínica médica. De como ela representava todas as minhas ambições e capacidades. Em algum momento do percurso, permiti que a minha identidade se entrelaçasse com a do Michael. As minhas conquistas tornadas secundárias fez-se ao nosso sucesso partilhado. A traição tinha sido devastadora. Mas, no seu rescaldo, redescobri partes de mim que pensava estarem perdidas. Ao conduzir para casa no novo apartamento que comprei. Mais pequeno do que a nossa antiga casa de família. Mas com uma vista deslumbrante para o porto. Reflete sobre a estranha jornada do último ano. O telefonema anônimo que destruiu meu mundo também, ironicamente, me libertou. Já não passava as noites à espera de alguém que, na verdade, não queria voltar para mim. Já não duvidava das minhas próprias percepções quando algo não batia certo. Já não comprometia o meu valor por alguém que não o via. O telefone tocou pelos altifalantes do carro. A minha irmã a ligar para os nossos agora habituais jantares semanais. Acabei de sair do escritório. Atendi. Passo pela loja para comprar o vinho. Perfeito. E Raquel? Aquele cliente de Nova York voltou a ligar. Aquele que quer especificamente que sejas tu a liderar o projeto. Devias aceitar. Sorri enquanto dava sinal para virar em direção à loja de vinhos. Sabes que mais? Acho que vou aceitar. O sinal ficou verde e acelerei. Algumas pessoas talvez saíssem de uma traição amargas ou destruídas, com receio de confiar novamente. Mas eu descobri algo inesperado em mim. Uma resiliência que não sabia que tinha. E uma clareza que só vem quando se vê através da ilusão até a verdade. A testemunha invisível que eu tinha sido na minha própria vida. Ignorada. Subestimada. Descartada. Finalmente deu um passo para a luz. E nessa luz, percebi que projetava uma sombra muito mais longa do que qualquer um, incluindo eu mesma, alguma vez tinha imaginado.